Você sabia que determinados alimentos têm acesso liberado no nosso organismo para ativar o nosso DNA? Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho mais sobre isso. Está na hora! Vamos começar? Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislene Andrade, sou nutricionista e se você está comigo e já me acompanha, sabe que tem 2 vídeos, semana passada, semana retrasada, que nós já estamos falando de alimentos que acessam o nosso DNA. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre inflamação no processo de emagrecimento. Para falar um pouco mais desses alimentos, hoje a gente vai falar de verduras e legumes, quais que acessam diretamente o nosso DNA. Antes de falar sobre eles, a inflamação, como eu disse no vídeo 1, ela é importante no nosso corpo quando acontece pontualmente. Mas quando ela se estabelece de um modo crônico, a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, muito característica de um obeso ou sobrepeso. Nesse contexto, falando desse ambiente que o corpo estabelece de inflamação, como que acontece isso? Por quê? Porque na nossa cabeça, inflamação lembra pus. Eu criei um ambiente inflamatório, estou produzindo pus. É desse jeito que as coisas acontecem? Sim e não necessariamente. Sendo um pouco mais simples nessa explicação bioquímica, imagine vários vasos sanguíneos que tem que chegar lá na extremidade, no pedacinho final da minha pele para irrigar e criar essa característica toda saudável na pele. O corpo tem que construir vasos e capilares que irrigam e levam nutrientes para essa camada mais superficial da pele. E nesse contexto, cada vez que eu ganho peso, eu aumento camadas a mais nessa pele, de forma que os vasos nem sempre conseguem atingir as extremidades. E se os vasos não chegam até a periferia, até as camadas mais superficiais da pele, os nutrientes também não chegam, as trocas gasosas não acontecem. Então eu crio uma célula que começa a morrer por falta de nutrientes. Quando ela morre, o meu corpo ativa macrófagos para fagocitar aquele resíduo e ali eu crio um processo de inflamação muito característico no obeso. Por isso, nós chamamos de inflamação crônica, porque ela se estabelece por um longo período de baixo grau. Por quê? Porque ela não chega a gerar inicialmente uma doença. Então, é um grau baixo que alguns exames não detectam essa inflamação, mas que ela existe e está presente e interfere em toda a resposta metabólica, dificultando o processo de emagrecimento. E alguns nutrientes podem diminuir o quadro de inflamação. E hoje eu quero falar das verduras e dos legumes. Quais podem ser nossos aliados nesse comando a nível do DNA, diminuindo o quadro inflamatório? Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, ative as notificações. Toda semana tem vídeo para você aqui no Hora de Nutrir. Uma pesquisa, então, realizada no Laboratório de Biogenômica, UFSM, ela apresentou uma lista dos alimentos mais anti-inflamatórios que nós temos e hoje eu vou abordar o grupo das verduras e dos legumes. Dentre as verduras e legumes, nós temos o número 1 da lista, brócolis. O brócolis ele é extremamente anti-inflamatório. Os sulforafanos, os isotiocianatos têm essa característica muito específica com uma ação anti-câncer fundamental para o nosso organismo. Pimentão vermelho. Pimentão tem propriedades muito positivas. O pimentão, nesse contexto de agrotóxicos, ele é um dos alimentos que mais tem uma incidência na presença de agrotóxicos. E aí, nesse caso, seria interessante se você puder e tiver acesso a alimentos orgânicos, evitando os agrotóxicos. Outro que entra positivamente aqui é a cebola. Cebola com a quercetina. A quercetina tem e exerce várias modulações importantes a nível anti-inflamatório no nosso organismo.
O tomate entra aqui com várias propriedades importantes na função anti-inflamatória. Ele tem alguns carotenoides que os estudos mostram a característica de modular câncer de próstata. Então, para a saúde masculina, o tomate seria muito importante. E dentre o restante, abóbora, beterraba, espinafre, rúcula, batata doce roxa e manjericão. Todos esses têm funções anti-inflamatórias específicas. Então, incluí-los no dia a dia é muito interessante. Como que eu posso fazer isso? Posso listar e criar uma rotina alimentar onde eles se encaixariam. Por exemplo, segunda-feira um grupo, na terça eu faço consumo de 1 ou 2 daqueles, na quarta-feira a mesma coisa. Crie uma lista para que facilite a sua ida ao sacolão e ter uma rotina alimentar onde a inclusão deles acontece diariamente é extremamente importante para modular característica inflamatória. Fica a dica então, o Hora de Nutrir fica por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!